vocês. Hoje a gente vai dar início à nossa quinta aula, não é isso mesmo? Vamos trabalhar um pouquinho mais sobre os princípios da bioética. Eu senti nos trabalhos que foram me enviados que a galera meio que não entendeu a proposta da coisa, né? Então, eu vou voltar um pouquinho nesse assunto para que a gente sane todas as nossas dúvidas, tá bem? E a partir de hoje, vocês vão ter que elaborar os conceitos próprios de vocês, né? Então, pega a apostila, pega a aula 2, se eu não me engano, é a aula 1 que fala sobre esse assunto, né? E agora, mais uma aula como essa, para a gente estar trabalhando em cima desse tema, dessas questões. Se você, aluno de enfermagem, não compreende, né, os conceitos, vai ficar muito complicado para você formar sua opinião pessoal acerca do cotidiano, né, que nos acerca. Agnes, eu não consegui acessar a plataforma com a minha identidade, daí eu roubei a do meu marido, tá? Essa que tá aí é do meu marido. Com a minha plataforma, com a minha senha, eu não estava conseguindo acessar. Daí, para não deixar vocês sem a aula, eu acessei com outro e-mail, tá bem? Então, vamos lá. A bioética, né, vem do grego, que significa bio mais ethos, ou seja, a ética da vida. É o que compõe, é o que norteia, é o que colabora, é o que elabora, né, os princípios que regem tanto a nossa profissão quanto a nossa vivência no mundo terreno, né? É o ramo da ética que se ocupa de promulgar os princípios que deverá observar uma conduta de um indivíduo, tanto no campo médico quanto no campo, né, da assistência como um todo. A bioética não se reduz e não se limita somente em entender a relatividade entre o campo médico, né, entre o ambiente hospitalar, como também nos problemas morais que sucedem no decorrer da vida cotidiana e se estende, né, ao seu objetivo de estudo e atenção para outras questões, como também, né, o correto e o devido trato aos animais e ao meio ambiente, né? Promulga a integração do ser humano com a natureza. Daí entrou o movimento dos veganos e dos vegetarianos, né? A gente lembra que anteriormente a tudo isso, nós só tínhamos lá os nutricionistas, tinha os médicos e tinha os enfermeiros e tudo mais, e todos eles comungavam da mesma ideia, de que era necessário você fazer uso de proteína animal. Então era indicado pra gente leite, queijo, manteiga, todos os derivados, né, que a gente conhece, a carne bovina, a carne suína, né, ingerir peixes e tudo mais. E aí depois de um tempo, surgiu uma galera estudando e falou o seguinte, que o nosso corpo ele não digere e não metaboliza a proteína animal, que na verdade ele apodrece no nosso intestino e depois é eliminado nas fezes, então continuamos com uma carência nutricional. Né? Essa é uma visão de um ramo de pesquisa. E aí surgiu-se então os vegetarianos, né? Que são aquelas pessoas que não consomem a proteína animal, mas ele consegue ingerir leite, queijo e derivados, né? Já o vegano, ele não ingere absolutamente nada de proteína animal, não faz uso de cosmetologia que envolva pesquisa com animal, né? Não utiliza couro, nada de couro, então tudo isso aí é um movimento que se observou a nível da ciência, observando essa integração, né, do ser humano e da natureza. Até onde eu posso ir? Até onde eu posso me beneficiar da natureza para eu sobreviver, para eu ter uma qualidade de vida, né? Então essas pessoas só se alimentam do que elas produzem, do que a terra oferta, né, do que dá para ser produzido, e não do que os animais nos ofertam na sua totalidade. E aí a gente encontra, né, divergência. Tem a galera que é a favor de tudo isso, que defende, porque o organismo não está preparado para digerir, por isso que a gente envelhece, adoece e morre.
E já tem outra turma que não, que fala que sem a carne, sem a proteína, você não vai viver bem, você tem uma sobrevida, você vai apresentar carência nutricional, você vai precisar fazer reposição ou hormonal ou vitamínica, né? Então a gente observa que dentro da ciência tem divergências, e dentro dessas divergências existem veracidades. Então a gente escolhe uma verdade que faz sentido, né, pra gente e segue à frente. Então vamos lá. Na Segunda Guerra Mundial, durante o Holocausto, né, era sustento por uma pseudociência, a eugênia. Né? Tinha um programa de esterilização obrigatória voltado para homens e mulheres afetados por enfermidades hereditárias. Então, a questão da quem trazia ali, né, na sua carga genética problemas, por exemplo, meu pai e minha mãe são diabéticos, eu apresento diabetes, entrava no programa da eutanásia para doentes mentais. Já trazia ali tudo, ó, no Holocausto, né? Por isso que a gente observa as indulgências do ser humano naquele momento e a gente estuda os fatos históricos com uma certa preocupação, né? A gente fala assim, meu Deus, como que era naquele momento? Imagina, né? Tudo que eu trazia de doença hereditária, era obrigatoriedade, né, minha não reproduzir. Eu não poderia reproduzir. Se eu tivesse uma deformidade genética, por exemplo, ou digamos que eu nasci com paralisia dos membros inferiores ou superiores, ou nasci faltando um braço, nasci faltando uma perna, alguma deformidade genética, alguma malformação, obrigatoriamente, né, eu não poderia gerar filhos, porque a ciência eugênica, essa pseudociência, ela dizia que eu iria passar essa herança genética para o meu filho. Né? E se a pessoa desenvolvesse distúrbios mentais, comprometimentos mentais, automaticamente ele era levado à eutanásia. Então era um momento muito difícil para as pessoas, né? Essas pessoas não tinham o direito de viver e outras não tinham o direito da reprodução. Aí houve o congelamento, né? Que era investigar as formas mais eficientes de tratar as pessoas que tivessem sido congeladas. Aí tem a imersão em água gelada, né, seguida de um reaquecimento, e tem a exposição ao céu aberto em baixas temperaturas. Na China, até hoje, é pesquisada essa questão do congelamento. Existem alguns locais em que, por exemplo, essa matéria foi uma matéria que saiu no Fantástico que deu uma chocadinha assim no mundo, ficou todo mundo meio que impactado. Uma criança uma doença rara que os médicos não conseguiram curar, e aí ela evoluiu para óbito. E os pais pagam uma fortuna absurda para manter a criança congelada, né? Então não houve ali o sepultamento e tudo mais. Mantém a criança congelada num laboratório para que no dia que a ciência descubra a cura para essa doença, para reanimar aquela criança e ela então ser curada. Verídico, ocorreu na China, saiu em todos os jornais. E tem também um filme que relata um caso parecido como esse. Vou procurar depois na internet e vou indicar para vocês. Então essas questões, assim, à luz da ética, essas questões que fogem um pouco do nosso controle, que fogem do nosso cotidiano, são discutidas dentro dos ramos da bioética, né? Até onde a ciência pode ir, até onde a ciência pode manipular a nossa existência, até onde é possível a pesquisa científica sem a interferência direta na rotina, no cotidiano, na cultura, na autonomia das pessoas, né? Experimentos com veneno, né? Nesses experimentos com veneno, a gente estuda os efeitos de diversos tipos de venenos sobre os seres humanos, ou seja, qual é a dinâmica desse veneno quando ele entra em contato com o organismo humano. Os venenos eram administrados secretamente aos indivíduos na comida, né? E as vítimas que sobreviviam aos venenos eram mortas imediatamente para ser realizada uma autópsia. Vocês imaginam isso?
né, nos campos de concentração, era administrado veneno na comida, né? A Rússia fez muito isso, a Alemanha fez muito isso, né? Vinha estudando essa questão e para isso utilizava cobaias humanas, né? Todo mundo sabe o que ocorreu no Holocausto. Já os prisioneiros de guerra eram forçados a beber a água do mar, para que se fosse avaliado quanto tempo o ser humano seria capaz de sobreviver sem a água potável, os efeitos da salinização no organismo, né? E aí foi quando surgiu a doença como o bócio, pelo excesso daquele sal marinho dentro do organismo, o excesso de sódio e o excesso do... gente, esqueci o nome do componente do sal. Ocorria também a vivissecção para observar a evolução das doenças e infecções, né? É quando a gente faz uma abertura no tecido para observar como que aquele tecido se comporta frente a uma infecção ou frente a uma reação adversa do organismo, né? Para observar como é que forma-se a secreção purulenta. Então, para a medicina evoluir, né, durante o Holocausto, durante a Segunda Guerra Mundial, muitas pessoas foram sacrificadas sem um mínimo critério de humanidade para com elas, né? Joseph Mengele, o Anjo da Morte, como ele ficou conhecido, ele fazia testes com gêmeos. Ele tratou-se de gerar gêmeos siameses, interligando seus vasos sanguíneos, assim como ele alterava a cor dos olhos, injetando pigmentos diretamente nos globos oculares das pessoas. E aí, através disso, né, foi evoluindo, surgiram então as lentes de contato. Quem aqui já não ouviu falar das câmaras de gás, né, que havia um envenenamento com gás pesticida chamado Zyklon. E esse veneno era colocado várias pessoas dentro de uma câmara e aí era administrado ou era borrifado esse veneno e observava-se a potência desse veneno para a extinção da raça humana, né? Até onde o organismo ele era capaz de metabolizar esse veneno. E ninguém sobrevivia, né, na situação. Então, assim, eles iam administrando aos poucos e observando quanto tempo demorava. Também, Rick, esse filme é muito interessante. Menino do Pijama Listrado mostra um momento parecido como esse, né? De que coloca todo mundo na câmara de ar, borrifa o veneno e as pessoas saem de lá mortas. A intenção mesmo era matar. Você só observava, o que eles estavam observando era por quanto tempo as pessoas poderiam sobreviver durante aquelas ações, né? E aí, na regeneração, os médicos nazistas causavam propositalmente nos prisioneiros algumas fraturas e infecções e executavam, né, enxertos ósseos ou amputações seguidas de tentativas de reimplante para registrar como o corpo se regenerava. Então, o que a gente sabe hoje da medicina, nessa prática, começou lá atrás, lá nos nazistas. Lá nos campos de concentrações, onde eles aproveitavam para fazer as suas experiências, né, com os seres humanos, e esses seres humanos eles não tinham a autonomia. Então, eles eram obrigados a participar daquelas sessões, né, de tortura, de mutilação, de morte, de envenenamento e aí por diante. Né? São fatos que entristecem a população atual. Então, aqui a gente tem relatos da câmara de gás, campo externo, né, lá na Polônia, onde os judeus eram levados para o campo de concentração. E aqui ocorria tudo isso que eu estou falando para vocês, tudo isso que a história, né, retrata para a gente, relembra, nos traz. Aqui, os pertences das várias pessoas. Depois que morria, gente, as pessoas eram incineradas numa torre. Eles colocavam as pessoas numa torre e os corpos eram incinerados, porque não era digno nem do sepultamento. Aqui, gêmeos siameses, alguns produzidos em laboratórios. Alteração do pigmento do globo ocular, né? E aqui as pessoas que eram submetidas algumas dessas torturas durante aquele momento do Holocausto. Esses acontecimentos constituem um fato e um marco importante para o surgimento da disciplina, né, da disciplina da bioética,
para que no mundo, né, no Oriente, no Ocidente, as pessoas tenham o respeito pela vida humana, né, e pela vida dos animais dentro do que a ciência nos permite. Então, é registrado no Conselho de Ética, né, é colocado dentro dos métodos administrativos e esses métodos são observados. Então, a partir do momento que você ultrapassa o limite, né, isso você é banido, você sofre uma penalização ética. Então, a gente não consegue mais ouvir relatos, né, no momento atual, de situações como essas que ocorreram no Holocausto. Se a gente fizer um olhar sobre a história da humanidade, desde os primórdios lá, que são revelados inúmeros outros abusos cometidos contra o ser humano, né? Na Alexandria, pesquisa com animais em laboratórios, então tudo isso a gente tem que observar até onde a gente pode ir, né? E quem faz isso é a disciplina da bioética. Ainda que essas questões sejam de respeito aos quais o homem tem indignado bastante durante sua história, a bioética é uma disciplina relativamente nova, né? E a sua denominação se deve ao oncologista norte-americano Van Hossler-Potter, né? Que atualizou pela primeira vez no ano de 1970 um artigo que foi publicado na revista da Universidade de Wisconsin, né? A ética para a sobrevivência humana. Então, a gente observa que é muito nova, né? 51 aninhos. De 1970 para cá, 51 anos. Então, antes disso, né, era daquela forma, mesmo sem critério, com situações abruptas e absurdas ocorrendo pelo mundo todo. Os componentes para a definição da bioética, né? A ética, a evolução da humanidade, a responsabilidade, né, das pessoas para com as outras, a competência interdisciplinar, ou seja, até onde o médico, o enfermeiro, né, o técnico de enfermagem pode ir, até onde ele pode ofertar os seus conhecimentos, né? Competência intercultural, como que é no Brasil, como que é na Argentina, como que é no Chile, como que é no Paraguai, como que é na Bolívia, né, para a gente se inserir e se integrar. E o nosso senso de humanidade. Os princípios para a bioética, eles buscam definir e manejar os valores que estão envolvidos nas relações entre os profissionais de saúde e os pacientes, né? Que são o nosso ponto principal. Porém, eles não possuem um caráter que seja absoluto, nem têm prioridade sobre um tema ou outro. Servem como regras gerais para orientar a tomada de decisão frente aos problemas éticos, né, para ordenar argumentos nas discussões de casos e proporcionar um melhor acesso à forma de entender as diferenças com mais igualdade, né? Então, dentro dos princípios da bioética, eu consigo discutir um caso sendo contrária à visão do meu colega de profissão, né? Mas num comum acordo do que o que ele está trazendo é bom para o meu paciente, o que eu estou trazendo é bom para o paciente, e a gente leva para o paciente decidir, né? Qual o mecanismo que ele quer aderir. Aí a gente entra no princípio da autonomia, que é quando a gente explica exatamente tudo que vai acontecer para o paciente e espera dele uma resposta, né? Sobre o tratamento ou sobre as medidas de intervenção para ele que naquele momento está doente. Percebe que aqui na bioética a gente observa sempre o melhor para o paciente e não o melhor para a doença, né? Às vezes eu percebo os alunos um pouco perdidos, assim. O paciente ele está com câncer e aí ele está tratando no hospital do câncer. Só que o paciente ele está com pico hipertensivo, chegou lá no postinho pra gente com uma pressão alta. Eu preciso encaminhá-lo para o hospital do câncer? Não há necessidade, não é mesmo? O que o paciente apresenta, ele é um todo, eu posso resolver ali naquela unidade básica, de suporte básico, né? E aí o que acontecia muito aqui, Henrique, era que as pessoas eram encaminhadas. Ah, não, o paciente tem câncer, ele tem que ser tratado no hospital do câncer. Às vezes a pessoa estava com a unha encravada. Trabalhei no hospital do câncer um tempo. E aí as pessoas chegavam lá assim, ah, porque eu caí de moto e eu vim aqui na emergência do hospital do câncer. Não, não era lá, era no pronto-socorro. Né? A pessoa é um todo.
No Hospital do Câncer, emergências são emergências decorrentes ao tratamento de quimioterapia, de radioterapia, complicações, né? Não complicações externas no geral. Agora, se o paciente está lá internado e ele apresenta um pico de pressão alta, eu não tenho que mandar ele para o posto de saúde, eu resolvo lá dentro, né? O paciente ele tem que ser visto de forma integral. E é essa a diferença, né, da enfermagem para as outras plataformas dos serviços da saúde, de atenção, né? A enfermagem ela não fragmenta a pessoa. Um enfermeiro intensivista é capaz de atender um paciente que seria do postinho de saúde. Um enfermeiro intensivista é capaz de observar uma parturiente, por exemplo, né? A gente não fragmenta a pessoa. De acordo com os nossos conhecimentos, de acordo com as nossas especializações, a gente não funila só para aquilo. Primeiro, nós cursamos enfermagem. A mesma coisa vocês, técnicos, né? Termina um curso técnico, tem alguém que prefere curativo. Tem outra pessoa que prefere vacina, né? Mas ela não domina só aquilo. Antes daquilo, tem uma base por trás, né? Então, isso a gente tem que observar, para que a gente possa tratar a pessoa com equidade, com totalitarismo, né? Com idealização. A pessoa é um todo. A gente não pode fragmentar ela, não. Os princípios da bioética, né? Que eu pensei estar claro, seria a autonomia, né, que é quando o paciente ele tem o direito de decisão sobre ele, a não maleficência, também, que é a mesma coisa que a beneficência, e a justiça. São esses os princípios da bioética. Aí tem aqui o juramento do Hipócrates, que é o pai da medicina. Ele falou o seguinte: aplicarei os regimes para o bem do doente, segundo o meu poder e entendimento, nunca para causar dano ou mal a alguém. Aqui, tá lá no juramento de Hipócrates, é um trechinho do juramento da medicina. Autonomia, vem lá do grego, né? Faculdade para governar a si mesmo. É quando eu tenho direito sobre a minha vida, né? Então, todo ser humano de idade adulta e com plena consciência tem o direito de decidir o que pode ser feito no seu próprio corpo. Esse é o princípio da autonomia, né? No contexto da prática da enfermagem, a gente pressupõe o respeito à capacidade do sujeito de decidir sobre a sua própria vida, né? E essa vida pode estar prejudicada pela saúde, pela falta de saúde, ou seja, a doença, com base em informações que subdiziem a minha tomada de decisão. Então, eu levo a informação para o meu paciente, né? E eu deixo que ele decida. Por exemplo, o paciente foi submetido a uma cirurgia. Essa cirurgia, ela foi uma laparotomia exploratória. Para vocês terem uma noção, uma laparotomia exploratória, ela pode ter uma incisão cirúrgica do processo tifoide, né? Aqui, na união das costelas. Aí, essa partezinha aqui, dentro, né? Que separa uma costela da outra, processo tifoide, até a sínfise púbica. Então, a pessoa está com a barriga aberta, como vocês já ouviram muito falar por aí. Fez uma cirurgia de barriga aberta. E aí, no outro dia, a enfermagem passa lá e fala para o paciente levantar. Bora, levanta e vai andar, porque o senhor precisa levantar e andar para não ter gases, que é para o tecido regenerar mais rápido e tudo mais. Só que a pessoa está com a cavidade abdominal, né, completamente comprometida. Ela precisa, sim, levantar. Isso é sabido, isso é orientado e isso é necessário. Só que eu preciso respeitar o princípio da autonomia, né? Eu preciso ouvir do paciente que ele não consegue. E aí eu tenho que encorajá-lo a conseguir ou ajudá-lo até que ele consiga fazer sozinho. As mulheres também, pós o parto, seja esse parto cesáreo ou seja esse parto normal, né? A gente não pode chegar lá mandando ela levantar e impondo que ela levante. Isso não existe. Então a gente senta com ela, conversa e fala assim: olha, dona Vanessa, a senhora acabou de ter um bebê, né? É importante que a senhora levante, que a senhora faça a caminhada para o seu útero começar a voltar para o lugar,
né? Quando a senhora começa a fazer exercício, a senhora começa a deambular, começa a soltar os lóquios, né? A contração uterina começa a acontecer, começa a estimular a produção de leite. Então a gente explica para aquela pessoa o quanto que é favorável para ela, que ela se esforce para atingir aquele objetivo e, consequentemente, o organismo... Dionara, é tão difícil, né? Eu tive 3 bebês e passei por situações um tanto quanto complicadas também. A sorte era que, por ser da área da saúde, eu não me deixava abalar por algumas questões, não. Mas o comportamento de alguns colegas, eles causam, né, nas outras pessoas, um certo constrangimento. Isso é muito difícil. Eu lembro que quando eu estava internada, tinha uma moça que ela estava com um sangramento muito atípico, né? Assim, um sangramento intenso e tudo mais. E aí a moça da enfermagem chegou lá, não sei se era enfermeira, se era técnica, não sei. Daí ela entrou lá na sala e falou assim, nossa, quem deixou esse banheiro imundo aqui? Será que faz isso na casa? Não sei o quê. Poxa, a menina tava sangrando, tava perdendo logo. Será mesmo que ela ia parar? Ai, tem um sanguinho aqui no chão, vou limpar? Não é um comentário assim muito desnecessário. Então são situações como essa que levam o nosso paciente à desistência, né, do enfrentamento da doença, ou são posturas nossas, enquanto da enfermagem, que fortalece a tomada de decisão dos nossos pacientes. Então está nas nossas mãos. A pessoa que está doente, ela está emocionalmente fragilizada. E nós podemos mudar esse quadro positivamente ou negativamente. É de nossa responsabilidade. Eu sempre falo para os alunos, quando eu estou em campo de prática, que quando você não sabe o que dizer, né, o seu silêncio com um olhar fraterno, ele pode curar. Quando você não sabe o que dizer, quando você não sabe o que fazer, fique em silêncio próximo ao paciente, né? Aquilo ali já demonstra para ele que você se importa de alguma forma, que você não tem como ajudar naquele momento, mas que você se importa. E aquilo já traz um conforto, né, para aquela pessoa. Então, o princípio da autonomia, ele tem que ser respeitado, né? Mas a gente também não pode explorar, né, a capacidade humana, porque o livro falou que nas primeiras 12 horas após o parto ou após uma interferência cirúrgica, a pessoa precisa deambular para soltar a secreção, né? Tem pessoas que não vão conseguir. E a gente não pode dizer que aquilo ali é manha, né? Ah, fulano tá com manha, não consegue. Olha, senhora, eu não tô conseguindo, mas preciso, senhor. O senhor tem que levantar, o senhor tem que fazer. Não, a gente não precisa fazer isso. A gente pode explicar para ele, né, quais são os benefícios, né, e orientá-lo. Vamos tentar, se esforce, eu lhe ajudo. Eu lhe ajudo a levantar nesse primeiro momento. Fica sentado, não consegue deambular, não, mas fica mais sentadinho. Então a gente vai elevando a cabeceira ali, ó. E de meia em meia hora passa lá e fala assim: e aí, tá bem? Não tá tonto, não? Tá tudo certo? Então agora vamos sentar, vamos colocar as pernas para fora da cama. Né? A gente pode fazer isso num processo devagar, respeitando a capacidade humana daquele indivíduo que passou, né, por um procedimento extenso, por um procedimento invasivo e que trouxe dificuldades para o organismo. Né? A gente observa que tem mulheres que terminam de ter bebê, levanta, às vezes com o menino no colo, vai no banheiro, escova o dente, faz a higiene pessoal, se alimenta, então ela não tem dificuldades, né? Tem pessoas que são assim, já tem pessoas que demoram 2 dias jogados na cama sem coragem para levantar, né? Sem autonomia, sem força muscular. Então isso tudo a gente precisa respeitar. Esse é o princípio da autonomia. Exatamente, Maurício. Assim, o processo do encorajamento está ligado à enfermagem, né? E a gente precisa ter tato para falar com as pessoas sobre esse encorajamento. E eu sempre falo para vocês inserirem, né, essa conversa de vocês no conhecimento que vocês têm. Daí fica mais fácil. Quando você explica o porquê, né? Fica muito mais fácil. Paternalismo, né? Ele traz para a gente uma imposição de limites em relação à autonomia, com o objetivo de beneficiar ou de prevenir um dano à pessoa cuja autonomia esteja limitada. Então, eu justifico o paternalismo na autonomia quando o sujeito é menor de idade, quando o paciente apresenta risco, né, ou dano prevenível, ou quando os benefícios são bem maiores que os danos. Então, a gente deixa que uma segunda pessoa, né,
assuma o critério de decisão. Por exemplo, é um idoso, né, já está senil, é uma criança, então quem tem esse direito pátrio, né, paternalismo, é uma pessoa que tem poder sobre aquela, como por exemplo o pai, a mãe, a esposa, o marido, né? À luz da justiça, quando você casa no papel, né? Eu não preciso mais consultar o pai ou a mãe. Eu tenho que consultar o marido ou a esposa. Vocês sabiam disso? A partir do momento que você casou lá no papel, aí sofreu um acidente automobilístico, você é casado, sofreu um acidente automobilístico, e aí deu morte encefálica. Quem decide se você vai doar ou não os seus órgãos não é o seu pai e sua mãe. É o seu marido ou a sua esposa. Vocês sabiam disso? Por isso que tem um monte de gente que resolve não casar. Não, vai que essa criatura quer que eu morra mais rápido, né? Um monte de gente que não quer casar no papel, porque aí o paternalismo, né, ele continua com os pais ou com os filhos. Quando você se casa, não, ele passa a ser do esposo ou da esposa. Dionara, difícil. Então, um profissional da área da saúde, ele deve respeitar as escolhas e as decisões do seu paciente, né? Como que a gente faz isso? Primeiro, a gente fala a verdade. A verdade é acima de qualquer circunstância. Depois a gente respeita a privacidade dos outros. Gente, não tem nada mais constrangedor do que a pessoa estar lá internada com você. E aí chega a hora da visita. E aí, na hora da visita, geralmente tem a medicação ali das 14, né? E geralmente a visita é entre 14, dependendo do hospital, é das 14 às 15. Tem outros hospitais que é das 14h30 às 15h30, para não atrapalhar o intervalo da medicação. Mas aí, por algum motivo, por alguma circunstância, né? A gente perdeu o tempo da medicação, ocorreu uma parada no hospital, ou teve uma intercorrência, aquela coisa toda que a gente já conhece, né? Ou faltou a medicação, a gente conseguiu fora do horário. Não vai atrapalhar a visita, não. Às vezes a visita é o único momento que a pessoa tem para conversar com o familiar, né, num momento complicado, e aí a gente fica lá no meio, atrapalhando aquele processo. Gente, isso é tão chato, né? Então a gente não pode interferir no momento da visita. Isso aqui é a questão da privacidade. Para entrar no quarto, a pessoa está no apartamento, bate a porta, pergunta se pode entrar, né? Orienta a não deixar a porta trancada, porque numa situação de emergência a gente precisa entrar. Mas tem cuidado na hora que for entrar, né? Acende a luz, entrou num quarto, acendeu a luz, quando sair, apaga a luz. Então, são questões ali de respeito à privacidade, colocação. A pessoa está num ambiente externo, que não é o dela, com interferência a cada 2 horas, mais ou menos, né? Que a enfermagem vai sempre lá no quarto, a cada 2 horas, no mínimo, a enfermagem vai lá. Só que fora a enfermagem, vai lá também o nutricionista, vai lá o psicólogo, vai lá a menina da limpeza, vai lá uma galera, né? Vai lá a moça que vai entregar a dieta. Então, assim, é um entra e sai naquele ambiente o tempo inteiro. Eu sempre brinco com os meus pacientes, eu pergunto assim, e aí, dormiu bem? Ele falou, como que dorme? Né? Nesse ambiente aqui que todo mundo entra aqui de 2 em 2 minutos, não tem como dormir não, meu filho, ninguém dorme em hospital. Daí eu sempre falo assim, ela entrou no hospital, o diagnóstico é padrão do sono prejudicado, já não dorme mais, né? Tem rotina hospitalar que a limpeza é 2 horas da manhã. Imagina, a limpeza terminal 2 horas da manhã. Tá lá dormindo, aí vem a galera para baldear tudo e arrasta a cama daqui, traz cama de lá. É um tanto quanto complicado para os pacientes. Proteja a informação que são confidenciais, isso aqui a gente já trabalhou, né, na aula 2, as informações que estão no prontuário devem ser confidenciais, terceiros não podem ter acesso ao prontuário, o paciente tem direito de ter acesso ao prontuário, acompanhante não, ok? O prontuário é de acesso do paciente, mas o acompanhante não pode ter direito, não pode ter livre acesso ao prontuário. E quando ele vai ter acesso ao prontuário, isso tem que ser solicitado com antecedência. Obtenha o consentimento dos pacientes para fazer as intervenções e, quando solicitado, ajude a tomar decisões importantes, né? Você fala a verdade, traz para o paciente as consequências, né? E os benefícios, e ele escolhe. Por exemplo, o paciente está lá internado e ele precisa fazer um acesso. Só que esse paciente já está internado há um tempo e ele está com as veias, né, muito prejudicadas.
E a gente está com dificuldade de conseguir um acesso para esse paciente. E aí a gente vai lá para fazer o acesso e o paciente fala que não quer mais. Então a gente explica para ele, fala, olha, seu João, essa medicação é um antibiótico, o senhor está no 3º dia. Se o senhor interromper o tratamento, a gente vai ter que começar com outro antibiótico do zero. Algumas vezes o antibiótico oral, por via oral, ele não tem a mesma potência que o antibiótico realizado por via endovenosa. Então a gente vai explicando, o paciente falando mesmo assim, olha Vanessa, hoje eu não quero mais, não estou em condições, eu estou todo roxo, tá doendo tudo. Hoje eu acordei assim, uma sensação de desistência, hoje eu não estou afim. Então a gente observa, conversa, orienta e a pessoa não quer, então a gente deixa a pessoa descansar. Né? E solicita com a equipe médica uma nova avaliação para uma outra metodologia, para uma outra abordagem para o tratamento. Né? E aí os médicos entram em campo para designar uma nova forma de abordagem da terapêutica medicamentosa. Respeitar a autonomia significa ainda ajudar o paciente a superar os seus sentimentos de dependência, equipando-o para hierarquizar os seus valores e preferências legítimas, para que possa discutir as opções de diagnósticos e de terapêuticas, né? Consentimento informado. Qualquer ato médico deve ser autorizado pelo paciente. Qualquer ato da enfermagem deve ser autorizado pelo paciente. Gente, um curativo, uma escovação, né? Um banho no leito. Às vezes o pessoal brinca que eu chego assim no banho no leito, a pessoa está inconsciente, né? Ela não tem resposta verbal ou não reage aos estímulos verbais. E eu falo para a pessoa tudo que eu vou fazer com ela. Né? Tem um idosinho que eu atendo aqui perto, que a filha dele fica rindo quando eu vou lá, porque tudo que eu tô fazendo, eu tô conversando com ele e perguntando se eu posso. Ele não me responde, né? Mas eu explico para ele tudinho, olha, seu fulano, que vou passar uma sonda agora para esvaziar sua bexiga, o senhor vai sentir um conforto, um alívio, mas no princípio vai doer um pouquinho, tudo bem, vou começar, então eu vou falando para ele o passo a passo, né? E tudo que a gente vai fazer com uma pessoa, a gente tem que pedir a permissão dela. Né? Porque é um direito garantido por ela pela Constituição de não aceitar, né? Aquela interferência, seja ela medicamentosa ou física. Os princípios da beneficência aqui, o segundo princípio é a beneficência. Estabelece que devemos fazer o bem para os outros, independente de desejá-lo bem ou não, né? A gente não coloca as nossas questões acima da necessidade do paciente. Né? Então, até onde eu estou trazendo benefício para o meu paciente? Né? É esse princípio que eu trabalho. Eu tenho uma obrigação moral de agir em benefício dos outros. Está dentro do princípio da moralidade, lá dos princípios da ética. Primeiro, eu não causo mal. E segundo, eu maximizo os benefícios e minimizo os danos, né? Frente a qualquer procedimento que eu vou fazer para o meu paciente. O artigo 5º da Constituição Federal de 88 diz o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, direitos garantidos na nossa Constituição Federal. Então, nós devemos agir em benefício dos outros, protegendo e defendendo o direito do outro, prevenindo possíveis danos, né? Remover as condições que irão causar os danos, ajudar as pessoas com deficiência e salvar pessoas que estão em perigo. O tipo de beneficência esperado do profissional da saúde em relação ao paciente é específico. Ele tem o dever, estabelecido a partir do juramento hipocrático, de agir em benefício do paciente. Ele não faz caridade, ele cumpre o dever da beneficência. Ok, galera? Caridade, quem faz é uma pessoa que não tem o diploma de um profissional da área da saúde.
Nós, da área da saúde, cumprimos o dever da beneficência, não é nada além da nossa obrigação. E nós estamos tão mal acostumados, né, pelo mau exercício profissional, que quando a gente encontra alguém que faz o que deveria ser feito, a gente encontra uma pessoa assim que fez o dever dela, ela só cumpriu com o dever dela. Ela te tratou com respeito, ela não te causou mal, ela resolveu o problema que você estava, ela fez o papel dela, ou ele fez o papel dele. A gente coloca essa pessoa como sendo anjo. Ai, é um anjo. Fulano, nossa, fulano é tão bonzinho. Fulano, olha, o melhor enfermeiro que tem aqui é o fulano. Olha, porque o fulano, ele é diferente. Quando na verdade o fulano só fez o mínimo. O fulano só cumpriu com a obrigação dele. Mas é que a gente está tão acostumado com pessoas que não cumprem o seu dever, que quando a gente encontra um na equipe que cumpre, ele se destaca de uma forma exacerbada, como se fosse, né, a oitava maravilha do universo. Então vamos ter cuidado com isso, porque a gente não faz mais do que a nossa obrigação enquanto profissional. Nós não fazemos caridade, nós cumprimos o nosso dever, e esse dever é um dos princípios da beneficência. Então vamos lá. A não maleficência, ela nos traz 3 situações: a imprudência, a negligência e a imperícia. Depois eu vou fazer uma aula só sobre essas 3 situações. Então vamos lá. A imprudência é a falta de cuidado ou a falta de atenção que eu tenho para com o meu paciente. Digamos que o paciente é criança e ele está lá internado com a mãezinha dele. Geralmente a gente coloca a criança na ala pediátrica e a ala pediátrica ela tem uma cama com grades ou um berço com a grade alta. Não sei por que cargas d'água a grade estava baixa. A criança caiu, né, e fez um hematoma. A culpa não é da mãe que estava com a criança. A criança estava sob os cuidados da enfermagem. A culpa é da enfermagem, né? Por que, professora, que a culpa é da enfermagem, sendo que não foi nem o técnico ou nem o enfermeiro que baixou a grade, foi a mãezinha mesmo para tirar o bebê de lá? Porque a nossa vigilância é constante, então a gente tem que ficar passando no quarto o tempo inteiro e lembrando a mãezinha: mãezinha, não pode deixar essa grade baixada, porque a criança pode cair. Mãe, essa grade aqui, ó, a gente levanta ela por isso, com plaquinhas orientando, né, os cuidados que aquele acompanhante precisa ter para que não ocorra interferência na nossa assistência. Então, o paciente, quando ele está dentro do hospital, ele está sob os cuidados da enfermagem. E o que eu observo muito é a transferência, né? Quando a enfermagem transfere as intervenções dela para o acompanhante. Isso não pode. Dieta, quem administra dieta é o técnico de enfermagem, não é o acompanhante, tá bem? Então, se acontecer alguma situação com o meu paciente, por exemplo, o engasgamento dele, né, a culpa não é do acompanhante, ele não tem a obrigação de saber que para alimentar uma pessoa tem que levar a cabeceira, por exemplo. Ele não tem a obrigação de saber disso, não. Quem tem a obrigação de saber disso é a enfermagem. Mas aí, pela falta de cuidado, pela falta de assistência, o paciente evoluiu para uma complicação, né? E essa complicação eu trago aqui, ó, como sendo uma imprudência. Depois eu tenho a negligência, que é eu não agir quando eu deveria agir, né? Eu não cumpro com o meu dever. Exemplo, o paciente, eu passei no quarto e observei que o paciente estava com dificuldade para respirar. Eu não comuniquei ninguém, eu não elevei a cabeceira, né? Eu não sabia como resolver, mas eu também não avisei ninguém que poderia ajudar aquele paciente. Então, eu não comuniquei à equipe, eu agi de forma negligente, eu não agi de acordo com o esperado. A mesma coisa, eu estou passando e teve um acidente de trânsito ali, né? Eu percebi que o motoqueiro está lá, está talado no chão, e aí eu não fiz o que eu deveria fazer, que era chegar lá, observar a situação e ligar para o SAMU. Às vezes eu tenho um aluno que fala assim: professor, mas eu não tenho que fazer, eu não sei, eu ainda não fiz urgência e emergência. Minha gente, ligar para o SAMU já é uma prestação de socorro.
você parar e prestar assistência ligando para o SAMU, você já deixou aqui, ó, de ser negligente. Você liga para o SAMU, enquanto o SAMU chega, ele está te orientando no telefone o que você deve fazer. Então já é uma forma de você prestar uma assistência para o seu paciente, você já fez algo por ele, que pode salvar a vida dele. E a imperícia é quando eu não tenho conhecimento, eu não tenho habilidade e ainda assim eu vou executar manobras, né? Eu vou realizar procedimento. Por exemplo, vamos lá. O técnico de enfermagem não passa sonda, porque sonda é um procedimento invasivo, quem tem que fazer isso é um enfermeiro. Eu vejo muito nos hospitais técnico de enfermagem passando sonda, né? E por vezes ele passa de uma maneira incoerente. E em outros momentos ele domina a técnica e executa perfeitamente, né? Só que lá no nosso código de ética, isso é passível de penalidade, porque é uma imperícia, quando ele não tem o conhecimento e não tem a habilidade para executar o procedimento. E isso se aplica a médico, enfermeiro, fisioterapeuta. Eu dei um exemplo aqui de técnico de enfermagem, porque é o nível de vocês, né? Se eu estivesse falando para médicos, daria um exemplo para médico, e assim sucessivamente. Então a gente tem que trazer para a nossa realidade, para o nosso cotidiano. Então, se eu não domino, eu prefiro não ir. Exemplo, eu dou aula de punção venosa. Eu sempre falo para os meus alunos lá no laboratório, quem fez aula de farmacologia comigo, eu só vou deixar você puncionar o paciente se você dominar a técnica. Só tem um jeito de dominar a técnica, né? Executando o procedimento lá nas aulas práticas no laboratório. Não oriento ninguém a fazer isso em casa, né? Eu lembro que a fulana falava assim, vou treinar no meu marido, vou treinar na minha mãe, vou treinar no fulano. É imperícia. Você não tem o conhecimento, não tem a habilidade e não vai ter ninguém para te supervisionar, né? E se você injetar ar na veia do paciente e ele fizer um trombo e morrer na sua frente, né? Foi uma imperícia aqui, ó, que você cometeu. Você não tinha a habilidade, não tinha o conhecimento necessário e mesmo assim você executou a técnica e causou um mal para alguém. Você já infringiu ali, ó, o princípio da beneficência. Você causou o mal por uma imperícia que você cometeu. Então eu sempre digo, o lugar de treinar é aqui. Você vem para o laboratório, você treina no seu coleguinha quantas vezes forem necessário e vice-versa. Então sai todo mundo com a habilidade necessária para executar a técnica durante o estágio, né? Eu lembro que eu falei muito sobre isso para vocês. As pessoas pensam que os alunos técnicos eles vão aprender no hospital, vão aprender nas pessoas, que as pessoas são as suas cobaias. Isso não existe. Isso caiu por terra com o princípio da bioética em 1970, 51 anos atrás. O que existe é o aluno se capacita dentro das unidades e executa as suas capacidades e habilidades no campo de prática. Agora, se você não aprendeu, aí você está cometendo imperícia, tá bem? E aí, quem é que diz se você aprendeu ou não? A pessoa que está te avaliando. Se ela perceber que você vai colocar em risco a vida daquele paciente, ela assume o procedimento, né? Agora, se esse preceptor deixa você executar o procedimento e esse procedimento traz um malefício para o paciente, daí a culpa é do preceptor, né? Não mais do aluno, porque ele errou, mas ele errou sob supervisão. Então, o erro é do supervisor, no caso, o enfermeiro, e eu espero em Deus que não seja eu. Então vamos lá, ainda no princípio da não maleficência, eu estabeleço a ação do médico ou da enfermagem sempre que deve causar o menor prejuízo ou agravos à saúde do paciente. É uma ação que não traz malefício. O princípio da não maleficência envolve a abstenção, enquanto o princípio da beneficência requer a ação. O princípio da não maleficência é devido a todas as pessoas, enquanto que o princípio da beneficência, na prática, é menos abrangente. Então vamos lá. A ética, além de proteger a vida no quesito da justiça e a integridade das pessoas, ela tem o objetivo de evitar a descriminalização, a marginalização e a segregação social, ou seja, a divisão, né? Então, nisso, para garantir esse direito, a gente se embasa no princípio da Constituição da igualdade de direitos, né? Que é a equidade na distribuição de bens, os riscos e os benefícios,
o respeito às diferenças individuais e a busca de alternativas para atendê-las. Tenho também a liberdade de expressão e igual consideração dos interesses envolvidos nas relações do sistema de saúde entre os profissionais e os usuários, tá bem? E o profissional, ele tem que estar de comum acordo com o usuário, tem que ficar bom para o usuário, né? Não é bom para o profissional, é bom para o usuário. Sempre, todas as nossas ações no quesito saúde, ela é para melhorar o acesso ao usuário. Eu sempre dou o exemplo da fundação, né? Existia, quando eu era criança, eu lembro que existia uma fila quilométrica para você conseguir uma consulta na fundação. Você ia para lá e ficava na fila, passava a noite na fila. No outro dia de manhã, isso não era garantia de que você iria conseguir marcar uma consulta ou marcar o exame. Hoje isso não tem mais necessidade, né? Você vai numa unidade de saúde, geralmente na sala da regulação, e você marca lá. E fica só em casa esperando o telefonema para dizer dia e hora que você vai na unidade de saúde para ter a sua consulta, para receber a assistência que você precisa, né? E antes não. Antes a gente ficava na fila quilométrica e ali, ó, não tinha critério, por exemplo, era uma urgência, uma emergência, não tinha nada disso, né? Era quem chegasse na frente, quem conseguia a vaga. Eram 30 fichas, os 30 primeiros conseguiam e pronto, sem critério. Hoje não. As fichas de emergência vão primeiro, né? As necessidades de cada um são observadas como um todo e aí depois abre para a população em geral. Ainda no princípio da justiça, o direito, né? Que foi uma norma estabelecida na lei, onde você não invade o espaço do outro. Digamos que o teu paciente tem uma convicção religiosa ou filosófica que vai de encontro à sua, né? E isso, por exemplo, os testemunhos de Jeová, eles têm uma convicção um tanto quanto mais eficaz, né? Que vai de encontro o pensamento da maioria da população, né? Eles têm um pensamento filosófico acerca de algumas questões. A principal é a transfusão de sangue, né? Ou o transplante ou a doação de órgãos, eles são avessos, mas o meu direito, né, enquanto cidadão, não pode intervir na prática, no exercício dele enquanto cidadão, no que ele acredita, né, na sua fé cristã. Eu tenho o dever, né, eu tenho a obrigação do fazer. A gente volta lá naquele princípio, né? Eu não estou fazendo caridade para ninguém. Eu tenho salário no final do mês, eu tenho princípios éticos e bioéticos para cumprir, então eu não estou executando nada além da minha obrigação. A justiça também tem que trazer o respeito à igualdade de todos os cidadãos. Então, aquela coisa de, porque minha mãe vai primeiro que os outros, isso não existe pra gente, tá? Por exemplo, você tá lá no hospital de urgência e emergência, chegou um paciente para você que ele foi vítima de agressão. E aí você vai desenvolver a sua assistência. Só que lá pelas tantas você descobre que aquela vítima de agressão foi vítima de um linchamento, porque ele estuprou uma criança. E aí os vizinhos pegaram e lincharam ele. Para você, ele continua sendo o paciente agredido. Ele não é o estuprador que foi linchado na rua. Entenderam? Pra gente, ele é paciente e acabou a história. Às vezes é um pouco difícil, né, esse tipo de situação. Por exemplo, você tá lá e você atende o assaltante que acabou de matar um pai de família, né, e aí ele foi ferido pela polícia e a polícia levou ele para receber o socorro. Para você, ele é um paciente, vítima de arma de fogo, né? Pra gente da enfermagem, ele é só isso, nada além. Então vamos lá, no princípio da justiça eu tenho a igualdade, a simetria, a retidão, a imparcialidade e a conformidade, né? Então, distribuição de bens e dos benefícios de forma igualitária, reconhecer as diferenças e as necessidades e assistir essas diferenças e necessidades. Por exemplo, você está com 3 pacientes, um deles é banho no leito, o outro é banho de auxílio, né? Banho de aspersão, que é quando você bota na cadeira de rodas e leva para o banheiro, e o outro vai para o banheiro sozinho. Em qual deles você vai primeiro? Né? No paciente que necessita de mais cuidados, o paciente do banho no leito.
Você vai primeiro nele. Então, você estabelece critérios. Quem necessita mais, eu dou mais. Quem necessita menos, eu dou menos da minha assistência. Tá bem? Respeitando o princípio da autonomia e da justiça. Reconhecer igualmente o direito de cada um e, a partir das suas diferenças, começar a trabalhar com esse paciente. Toda e qualquer terapêutica médica, né, ela tem por fundamento e por pressuposto o respeito à igualdade humana, na sua tutela de direitos privados, na sua personalidade e na relação entre o médico e o paciente, ou enfermeiro e paciente. E tem, né, que sobrelevar o direito do respeito da vontade do paciente sobre o seu tratamento e o direito do doente ou do enfermo à sua dignidade e à sua integridade, seja ela física ou psíquica. O direito à informação, que se deve fundar no seu consentimento, ele tem que estar esclarecido sobre isso. O direito à cura apropriada e adequada, o direito de não sofrer inutilmente, né? Na proporcionalidade dos meios a serem empregados nesse paciente, na indiferenciação que se impõe entre a terapêutica ineficaz e a terapêutica fútil, isto é, na utilização de uma terapia racional que traga vantagem para o meu paciente e que não se conduza uma terapia violenta e tampouco indigna, né? Isso foi o que foi estabelecido nos princípios da bioética. Então, se eu estou trazendo malefício para o meu paciente, o ideal é que eu não execute a assistência para ele. Por hoje, minha gente, é isso.